E aí pessoal, beleza? Sou o professor Flávio, professor de Geografia. Nós vamos ter aqui uma aulinha do primeiro ano, capítulo 6, que o título do capítulo 6 é Sociedades Vulneráveis perante o Tectonismo. Então a gente vai ter aí nesse conteúdo algumas coisinhas falando sobre o vulcanismo e o tectonismo. Primeiramente, falar o que é o tectonismo. O tectonismo é o resultado das forças com relação à movimentação das placas tectônicas. Então a gente tem aí três movimentos diferentes nas nossas placas tectônicas, que é o movimento convergente, o movimento divergente e o movimento de cisalhamento. O movimento convergente é quando uma placa tectônica está em contato direto com outra, é o choque entre duas placas tectônicas. Isso pode resultar no movimento do relevo, e o relevo pode aumentar de acordo com esse contato entre duas placas tectônicas. Podem gerar aí novas montanhas, relevos jovens, que a gente chama de relevo de formação orogênica, tá certo? E aí a gente vai ter também um tipo de movimento que vai gerar as fossas oceânicas, tá? Por exemplo, aqui é na fossa do Oceano Atlântico e a fossa das Marianas, onde a gente vai ter um movimento de divergência, quando duas placas tectônicas estão se afastando. Isso vai gerar locais abissais, né? Locais fundos, como por exemplo a gente encontra nas fossas das Marianas, tá certo? E aí a gente vai ter um movimento também de cisalhamento. Esse movimento de cisalhamento ele acontece aqui nos Estados Unidos, tá? Onde vai ter a falha de Santo André, ou falha de San Andreas, né? Onde você vai ter um movimento transcorrente, ou seja, o cisalhamento entre uma placa tectônica e outra. Isso vai gerar problemas na sociedade humana? Vai gerar problemas. Por quê? Porque os terremotos, geralmente, né, quando eles têm magnitudes muito altas, ou seu epicentro, né, ele vai acarretar em uma força maior, vai acontecer o seguinte: a população vai sofrer com relação a isso. Alguns locais do nosso planeta, ele é povoado por, infelizmente, né, por sociedades que não têm grande desenvolvimento econômico e nem tecnológico. Por exemplo, o Haiti. O Haiti ele resultou em 2000, meados de 2010, eu não me engano, 2010, 2011, houve um terremoto de magnitude muito alta lá. E até hoje, alguns locais desse país, infelizmente, não conseguiram ainda se desenvolver, por causa que a economia de lá é uma economia muito fraca. Então você vai ter alguns problemas em alguns locais. Outros locais, por exemplo, no Japão, a gente não vai ter esses frentes, né, com relação à economia, porque é um país, né, que já sabe lidar muito bem com a relação do tectonismo do que no Haiti, tá certo? No Japão eles têm construções que podem até resistir a magnitudes altas com relação ao cisalhamento, à falha de prédios, essas coisas, tá certo? Então o ser humano ele vai adentrar, ele vai povoar em locais que vão ser locais de falhas de tectonismos, tá certo? Porém, vai ter alguns locais que vão ter também o vulcanismo. O vulcanismo está diretamente associado, tá, à relação das placas tectônicas. Aonde há falhas tectônicas, vai haver os vulcões, tá? O Havaí, por exemplo, é uma ilha que está aí numa falha tectônica. O Japão é um relevo também que vai ter muitos vulcões dentro do seu território. O vulcão, ele é um local, né, que vai ter alguns problemas por causa devido principalmente à fumaça que ele pode espalhar, tá, na atmosfera, e isso pode gerar alguns problemas, por exemplo, na aviação. Alguns locais na Europa aí, quando tem alguma atividade vulcânica, os voos são cancelados, tá certo? Tanto para chegar e tanto para sair. Em algumas situações mais complicadas, o vulcão vai extravasar o magma, né, a lava, e isso vai gerar também problemas. As pessoas, elas vivem nesses locais próximos aos vulcões porque o solo realmente fica muito mais fértil, tá? A camada vulcânica que sai, quando vira um solo, vira uma rocha, né? Ela se concretiza como uma rocha, depois como solo, ela é muito mais rica do que em outros locais que não tem a presença de vulcões, tá? Gente, aqui no Brasil também a gente tem alguns locais que existiam há muito tempo aí vulcões. Hoje em dia não existe nada de vulcão no Brasil. Porém, esses locais eles ficaram muito consagrados com relação à terra, ao solo, que é um solo muito fértil, é chamado de terra roxa, tá certo? Pessoal, no mais é isso, muito obrigado. Qualquer coisa, me falem aí, tá? Até mais.